Episódio patrocinado por Eizo, os melhores monitores para tratamento e edição de imagens. Adobe, revolucionando a forma como o mundo interage com ideias e informações. Mako, equipamentos de iluminação para estúdios fotográficos profissionais. Photoshop Conference, inscreva-se no maior evento sobre Photoshop da América Latina. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do PhotoPro TV. E daremos hoje continuidade ao tutorial como avatarizar uma pessoa. Eu creio que vocês acompanharam já no episódio passado, né, onde nós fizemos lá umas distorções, eu dei algumas dicas, então tá ficando bem legal o nosso avatar, ok? Então, sem perder tempo, vamos dar início então à continuação, né, desse tutorial interessante. Então, no nosso último episódio, nós chegamos a esse resultado. Nós criamos essas distorções aqui, ó, mexemos nos olhos, deixamos essa parte do nariz mais larga, estreitamos um pouco o lado do queixo. Então, essas características do avatar já está bem evidente aqui em nossa imagem. Agora nós iremos colorizar essa imagem, ou seja, vamos colocar o tom azul do avatar, que é a característica principal da imagem. Nesse caso aqui eu tenho que prestar atenção no seguinte, é importante que essa imagem ela esteja recortada como essa aqui. Por quê? Eu vou criar uma camada de ajuste e essa camada de ajuste ela tem que agir dentro de uma máscara. Então como está recortado, eu pressiono Command e clico em cima da imagem, então dessa forma eu ativo a seleção em volta da imagem. Entro aqui então nas camadas de ajuste e escolho Hue Saturation. Nesse painel eu escolho a função Colorize, vou então procurar aqui no círculo cromático aqui em cima lá, a cor que eu desejo. Então eu posso deixar mais saturado, posso deixar mais escuro, ou seja, posso ir trabalhando aqui até achar o azul que fique mais interessante para a minha imagem. Uma vez feito isso, perceba que aqui nas camadas, olha, o layer de ajuste, através da seleção que eu criei anteriormente, fez uma máscara. E nessa máscara, então, eu posso trabalhar alguns detalhes. Nesse momento aqui, eu perdi o tom amarelo dos olhos e tudo mais. Então, como eu tenho uma máscara, e na verdade é um layer de ajuste que está fazendo essa colorização, eu posso então vazar essa máscara. Eu pego então o pincel, né, preenchido com o tom de preto, e posso pintar essa área aqui dos olhos, fazendo com que então eu volte somente essa área, né, no tom original da imagem. Então lá, eu conservo o azul, estou trabalhando aqui nos olhos agora, voltando à colorização amarela. É legal também que eu posso, como ficou meio avermelhado aqui, eu posso usar a ferramenta de saturar também, ok? Na imagem, e usar essa função para tirar essas cores, tirar a cor vermelha, né, a intensidade, para não ficar tão estranho os olhos. Eu posso voltar para a minha máscara também e voltar às cores avermelhadas do lábio. Mas não é bom que você volte, tipo assim, 100%. É bom que esse pincel com o tom preto ele não tenha 100% para que não fique parecendo um batom, né? Então você coloca a opacidade, tipo, bem fraquinha. No caso aqui coloquei 40% na máscara com o preto e vai passando. Ela nota que está voltando lá gradativamente, está voltando o tom avermelhado, mas ainda continua o azul sendo a cor base. Então, olha lá, ele não fica tão berrante quando eu estou passando o pincel. Também aqui no avatar eu observei nas referências que essa parte da orelha também ela é descolorida também, o azul ela não avança até essa parte interna da orelha. Então também eu passo o pincel aqui para conseguir essa parte aqui e fique interessante. Tá. Então aqui eu já tenho as cores, tá vendo? Ele está azulado, ele já está com os olhos amarelos, bem interessante. Uma coisa legal que fica também numa imagem, no caso do avatar, que vocês viram aqui, eu tive cuidado de achar uma foto legal. No caso aqui, o meu filho ele já tinha as trancinhas, né? Então ficou bem mais interessante. Eu posso colocar alguns apetrechos. No caso aqui ela tem um colar, eu já tenho um colar que eu coloquei nessa camada lá. E eu vou ajustar esse colar recortado aqui na imagem. Então aqui, olha, eu já coloquei, eu posso usar a ferramenta Warp, no caso dessa imagem aqui, para dar uma acertadinha, né? Para dar a impressão que realmente ele faz parte aqui do contexto de tudo lá. Eu entro um pouquinho nas tranças aqui e tal e dou um Enter. Depois eu posso ainda criar uma máscara aqui no caso, para que eu possa ocultar através da máscara
algumas partes. No caso aqui, essa parte que ela está passando atrás da trança. Nesse caso, agora eu deixo o pincel 100%, que eu quero realmente esconder ela. Aqui também, nessa parte da trança, ele fica oculto, então eu consigo esconder essas partes. Também, para ficar um pouco mais dentro da atmosfera, eu uso o seguinte, eu entro aqui na imagem, dou 2 cliques, e entro na opção Drop Shadow, para criar uma sombrinha, tá vendo lá, nesse ponto. Tenho que prestar sempre atenção à posição que a luz está batendo, no caso ela está batendo do lado direito para o esquerdo, então a sombra ela tem que ser coerente, né? Ela tem que vir para esse canto, é bom que você desfoque um pouquinho e coloque uma opacidade seguindo mais ou menos os padrões do sombreamento que está em toda a foto. Legal. Feito isso ainda, você pode usar a ferramenta Burner para escurecer, queimar algumas áreas. No caso, existe uma região de sombra aqui nessa parte, então é legal que você também escureça ela, né, para ficar tudo coerente. Ó. Aqui também existe uma sombra, tudo mais. Ó lá. Quanto mais você prestar atenção nos detalhes de sombreamento, mais real vai ficar a fusão da sua imagem. Às vezes um detalhe que você esquece pode prejudicar, a pessoa vai bater o olho e já vai perceber alguma falha. Então, para ficar ainda mais interessante a colorização, eu tenho isso aqui abaixo do meu layer de ajuste. Eu posso pegar esse layer e arrastar abaixo do layer de ajuste do Hue Saturation. Lá. Ele já pegou o tom azulado também da pele. Para trazer um pouquinho mais a cor disso aqui, para a cor que tinha esse prateado aqui desse apetrecho, note que eu tenho também aqui uma máscara, né? Então nessa máscara eu faço a mesma coisa que fiz com os lábios ou com os olhos. Eu coloco uma opacidade baixa, pego um brush mais ou menos da largura e vou passando o brush sobre a máscara, o brush preto, ok? Sobre a máscara do Hue Saturation. Porque, olha lá, eu consigo trazer então as cores novamente do apetrecho, mas sem que ele perca, por exemplo, aquele tom azulado que eu tinha colocado antes. Né? Então você pode ir trabalhando e você vai conseguir chegar num efeito como esse. Agora, outra característica bem importante que devemos fazer agora do avatar são as manchas. Eu poderia fazer essas manchas aqui no Photoshop, com brush, usando patch, seleções, de várias formas. Mas uma forma interessante que eu encontrei para fazer isso é no Illustrator. Uma forma muito simples e fácil, que irei mostrar para vocês daqui a pouquinho. Aqui então no Illustrator, vocês percebem que eu tenho essas manchinhas, eu coloquei nessa cor aqui só para a gente poder visualizar. Eu trouxe a imagem aqui no arquivo só para poder posicionar essas manchinhas aqui para facilitar o meu trabalho. Essas manchinhas aqui são facilmente feitas com a ferramentinha Pencil. Basta você configurar essa ferramentinha pincel, você desativando a função Edit Select e deixando essa função Fill New Pencil Strokes acionada, ok? Então, quando você faz isso, qualquer informação de cor que você tiver aqui no seu foreground, ou seja, na parte de preenchimento do Illustrator, você consegue, desenhando formas, olha lá, ela simplesmente começa a preencher essas formas. Olha lá. Simplesmente você faz o delineado das formas e ele consegue trazer para você já as formas como se fosse um pincel. Sendo assim, eu desenhei apenas um dos lados aqui do rosto, né? Porque como é um desenho simétrico, tudo que eu posso fazer agora é fazer uma cópia. Então, eu entro aqui na ferramentinha Reflect do Illustrator, faço uma cópia e já posiciono esse desenho para o outro lado, ok? Posso fazer a mesma coisa também aqui, onde usei na parte do corpo, faço uma cópia e posiciono essa cópia aqui do outro lado. Como é um desenho simétrico, eu não vou ter muita dificuldade, então
Apenas o desenho lado e tudo mais. Como eu tenho o rosto e o corpo, eu vou levar primeiro as partes, os desenhos que estão sobre o rosto. Então eu dou um Command C aqui no Illustrator, volto para o Photoshop e dou um Command V. E aqui eu dou um paste no forma de pixels. Ok. Posiciono mais ou menos aqui, olha onde está no rosto, dou um Enter. E agora, para ficar um pouquinho mais interessante, para encaixar mais essa pintura no rosto, eu ativo a função Warp. Com o Warp eu consigo então manipular os cantos da pintura lá, bem legalzinho aqui no rosto. Eu coloco mais ou menos onde eu quero, posiciono as linhas aqui, bem tranquilo, e dou um Enter. Beleza. Volto novamente no Illustrator, seleciono aqui as manchinhas do corpo, mesmo processo, Command C, volto para o Photoshop, dou um Command V, como pixels, posiciono as manchinhas aqui no corpo, ok? Dou um Enter e uso a ferramentinha Warp Tool para poder fazer com que ela se encaixe perfeitamente aqui na parte do corpo do boneco. Agora, o que é interessante é que, na verdade, eu não vou usar essas manchas aqui, não vou mudar a cor dele, nada. Eu vou usar essas formas como uma forma de seleção. Veja você, ó, nessa primeira parte do rosto aqui, eu seleciono essa forma, ok? Posso até desativar aqui isso, deixa só a seleção ativa, e venho para a imagem original, que é essa. Eu dou um Command J, e esse Command J ele vai fazer o quê? Ele vai fazer lá uma cópia da textura da pele somente naquela parte que foi selecionada em Layer Part. Qual que é a vantagem? Uma vez que eu tenho isso aqui sobreposto numa imagem, eu posso ir no ajuste de curves e escurecer um pouquinho isso, né, lá. Nota lá que o próprio tom de pele e tal, ele está escurecendo. E isso aqui somado com o Resaturation lá, eu consigo a mancha. Então ela fica bem mais coerente, né? Fica muito mais real essa técnica. Então eu faço essa mesma função aqui também na parte do corpo agora. Eu pego as manchinhas que eu fiz anteriormente, né? Na parte do corpo, vou na imagem original, dou um Command J, tenho a cópia então, vou em Image Ajuste Curves e escureço esses tons. Como ele está abaixo do meu Hue Saturation, a colorização já é automática, ok? Agora, para finalizar, uma característica também não menos importante são os pontinhos brancos que tem no rosto e no corpo do avatar. Para conseguir esses pontinhos, eu vou usar os brushes do Photoshop. Veja como eu faço isso. Eu vou abrir aqui uma nova camada, acima, no topo de todos os layers que eu fiz, e vou escolher um brush suave. No caso, vou usar esse brush aqui. Vamos colocar aqui a opacidade 100%. Aqui, nota que o brush está contínuo. Vamos fazer uma alteração nesse brush. Para fazer a alteração no brush, eu dou 2 cliques aqui na pastinha e ele vai abrir aqui as opções. E nessas opções de brushes, eu coloco, por exemplo, espaçamento. Lá eu consigo fazer com que o pincel ele seja dividido em várias bolinhas. Também tem a função scattering, onde eu faço com que exista uma confusão, tá vendo, das bolinhas aqui, quando eu pinto o pincel, ele vai ficar de uma forma aleatória. Quanto mais eu afastar o scatter, mais afastado ficam os pontinhos, ok? Legal. Se eu pintar com branco sobre o rosto, eu já consigo alguma informação, mas ainda essa cor não é tão interessante, ela não fica assim tão brilhante como deveria ser. Um truquinho que eu descobri para poder fazer isso é o seguinte: depois que você já configurou o tal do pincel, você cria uma nova malinha aqui, um novo folder, tá? Aí você pinta com o pincel, aqui como eu estava fazendo anteriormente. Diminua um pouquinho o tamanho das bolinhas, vamos deixar bem pequenininho mesmo, porque não é tão exagerado as bolinhas no avatar, né? Então você faz algumas bolinhas, tipo no rosto aqui, no nariz, tudo mais, onde você achar mais interessante. Aqui também pelo corpo, né? Aquelas bolinhas brilhantes. Aí para fazer com que essas bolinhas elas fiquem um pouquinho mais interessantes, você joga ali dentro dessa nova malinha que você fez e na malinha você coloca a função Color Dodge. Olha lá,
veja que as bolinhas elas ficaram ainda mais brilhantes, interessantes. Daí você pode ainda entrar aqui, diminuir um pouquinho a opacidade se preferir, para não ficar tão intenso. Nota lá que os brilhinhos ficaram bem legais. Eu posso ainda, dentro dessa mesma pastinha, eu posso diminuir os brushes, colocar outras bolinhas um pouco menores ali, acrescentando os pontinhos, e ele vai dando então esse visual interessante que vocês estão vendo aqui das bolinhas. Olha só que legal. Para complementar tudo isso, nada melhor do que um fundo que seja coerente. Então, olha lá, eu já tenho um fundo aqui interessante, né? Temos um fundo do avatar, legal. Eu posso achatar todo o trabalho, menos o fundo, no caso aqui, com o Command E. Eu tenho ele aqui separado do fundo. Eu posso ambientalizar isso, ok? Com o fundo. Como eu faço isso? Olha, como eu tenho aqui já a imagem num layer e o fundo no outro, eu entro numa função de ajuste chamada Match Color. O que essa função faz? Aqui, olha, eu tenho o source, que é procura. Então, eu procuro o nome do arquivo. No caso aqui, está aqui o nome do arquivo. E procuro o layer onde eu quero, tipo, extrair a cor. Então, esse layer está no layer 7. No caso aqui, no meu arquivo, eu procuro layers aqui. Olha lá. E a cor do fundo, ele vai vir exatamente no layer dessa imagem. Aí aqui eu coloco a intensidade. O feed, eu posso ir tirando as cores, olha lá. Eu mexo na iluminação, intensidade. Então, vejam que agora a imagem ela já faz parte do fundo. Eu consegui fazer o ambiente da foto e a imagem, ok? Veja que ficou interessante, olha. Se você olhar todos os detalhes, o azul ficou legal, as bolinhas ficaram bem cintilantes. E ficou assim um avatar, na minha modéstia à parte, porque fui eu que fiz, legal. E é esse o nosso tutorial. Vocês gostaram? Legal, né? Se vocês querem dar sugestões, quiserem comentar, você sabe então. podcast@fotopro.com.br ou pelo meu Twitter. Até a próxima Dica do Chat.